Muito boa noite, meus irmãos. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Irmãos, conforme consta no verso do boletim informativo de vocês, gostaria que todos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 2, que leiamos os versículos de 1 a 12, dando continuidade à série de exposições, as mensagens acerca do Natal, acerca da vinda do Rei. Gostaria que você prestasse atenção sobre esse texto tão importante, tão bonito, que diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto no tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Senhor Deus, nós te somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra sendo exposta, e que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos faça realmente de coração quebrantado nesse momento, a fim de compreender as verdades do Teu Evangelho, a fim de compreender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Que o Senhor ilumine, ó Deus, as nossas mentes, me ilumine nesse momento, ó Deus, a fim de expor as verdades do Teu Evangelho. É no nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, sobre o qual nós celebramos nessa noite e falamos acerca do Seu nome. Amém. Irmãos, esse texto, Mateus capítulo 2, foi exposto anteriormente, somente os versículos de número 1 a 2. Hoje nós queremos dar continuidade a isso. E eu gostaria que vocês compreendessem alguns contrastes acerca do Natal. Se você conferiu o verso do seu boletim, no pequeno resumo acerca desse sermão, encontra-se 2 pontos, do qual nós falaremos os versículos de 1 ao 8, sobre a hostilidade e a indiferença, e nós perceberemos isso à medida que eu vou expor, e nos versículos de 9 a 12, acerca da adoração que esse texto nos convoca tanto a fazer. Irmãos, quando nós pensamos acerca do Natal, geralmente nós pensamos, e graças a Deus por isso, nós nos encontramos geralmente alegres, muito felizes. É um momento geralmente de festa, um momento de brilho, um momento de enfeites, um momento de celebração, um momento que nós rimos muito, comemos muito, mas não era bem assim nos tempos do rei Herodes. Não era bem assim nos tempos sobre o qual esse texto registra, fala acerca disso. Ao nos depararmos com a notícia do Natal, diferentemente dessa época acontecia, nós somos chamados a adorar. Mas nessa época, esses homens foram chamados e viveram, agiram de maneira hostil e indiferente, com exceção de um grupo. Grupo esse que nós veremos claramente sendo exposto aqui. Quando nós olhamos os versículos de 1 a 8, gostaria que você entendesse que nesses dias do rei Herodes, havia um problema seríssimo naquele contexto. O rei Herodes não era conhecido como um rei bom, nem um pouco bom. Não foram tempos fáceis naquela época. Talvez a gente tenha uma impressão de que todas as vezes em que nós olhamos os tempos antigos, em especial os tempos da época de Jesus, fosse um tempo onde as pessoas só viviam de maneira um pouco mais simples. Talvez andassem um pouco mais descalças ou de sandália, mas, irmãos, eram tempos muito mais difíceis do que poderíamos imaginar. Muito mais difíceis. Alguns historiadores vão registrar que nessa época específica,
do rei Herodes. Era uma época realmente má, onde pessoas passavam fome, onde as taxas eram altíssimas, devido ao Herodes ser conhecido, inclusive, como o Grande, aquele que inaugurou grandes obras públicas, e para isso precisou tirar muito do bolso de sua população. Esse rei Herodes, que foi rei sobre a terra da Judéia, rei sobre os judeus daquela região, afligiu aquele povo, agiu de maneira hostil com aquele povo. E nós veremos como ele agiu também de maneira hostil com o verdadeiro rei daquele povo, com o verdadeiro nosso rei. Irmãos, trabalho forçado, até mesmo a corte do rei Herodes enfrentou terror. O rei Herodes, há registros de que ele matou filhos, matou muitos outros parentes, em nome de uma megalomania, em nome de um avançar do seu império, em nome de um medo de perder o seu reinado. No medo de ter outro com o título de rei, ele matou até mesmo os mais próximos dele. Irmãos, mas diante de tudo isso, preste bastante atenção no que diz o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Versículo 2, e perguntaram onde está o recém-nascido, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Irmãos, esse texto ele nos coloca diante de uma palavrinha a qual Herodes treme. É que haja outra pessoa com o título que ele achava ser dele. Irmãos, o texto nos informa que há um grupo de magos que vem do Oriente. Conforme já explicado aqui anteriormente, esses magos, eles não são os magos como nós pensamos hoje, eram como se fossem sábios, pessoas que vieram de lugares distantes porque viram um sinal, porque ouviram e criam que havia algo diferente nessa região. Irmãos, uma região terrível, uma região que a expectativa não era deles chegarem lá e encontrarem uma situação de paz, uma situação de festa, de alegria. Não era como nós comemoramos, não era como uma época alegre que nós temos hoje. Eles estavam indo rumo ao olho do furacão. Eles estavam indo rumo à tempestade, ao lugar mais perigoso, provavelmente. Estavam indo sobre o rei Herodes. Estavam indo adiante de um rei temível. Nesse contexto caótico, irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Que um rei tão ciumento, tão megalomaníaco, ele se encontra no versículo 3, alarmado. É o que o texto vai dizer. Algumas outras versões vão dizer que ele se encontra perturbado. Irmãos, havia sido anunciado um bebê. Um bebê. Um recém-nascido, cujo título dele mais importante não era de bebê, não era de recém-nascido, mas de rei. Isso choca, isso coloca realmente esse rei tão louco por poder, com medo. Irmãos, mas esse texto nos coloca sobre contrastes, e eu queria que você percebesse que há dois grupos que se portam de maneiras muito diferentes. À medida que o rei ele ouve sobre esse bebê, ele se coloca de maneira dissimulada, ele coloca-se de maneira a esconder o seu verdadeiro sentimento. O texto registra que ele ficou perturbado ou ficou alarmado. O texto não registra a sua verdadeira intenção, pelo menos não agora. Ele demonstra certo interesse nesse novo rei. Esse rei Herodes, com medo, alarmado, e que a história nos conta que certamente devia estar pronto a resolver o aparente problema de mais um inimigo que se levanta diante do seu poder, ele finge. Irmãos, diante da notícia do rei, ele finge. Ele finge pelo menos algumas coisas. Se você prestar atenção no versículo 4, olha bem o que ele faz. Ele convoca todos os principais sacerdotes e escribas do povo e indaga deles onde o Cristo haveria de nascer. Irmãos, diante dessa notícia, ele parece estar realmente interessado em saber quem é esse menino, quem é esse bebê. Não só isso, ele os questiona sobre esse rei. E o versículo 7 vai dizer que, obviamente, após os registros dos versículos 5 e 6, onde os escribas dão a resposta a ele, o versículo 7 vai dizer que com isso, Herodes chama secretamente magos e envia pessoas para ter mais informações acerca desse bebê. Os magos são enviados com um propósito de adoração.
Mas tudo isso, irmãos, não passava da encenação do coração desse rei. Um rei que envia pessoas a fim de adorar e trazer informações para que ele vá lá e, conforme registrado no versículo 16, mais à frente, você pode ler comigo e diz o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes, grandemente mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Irmãos, Herodes, terrível, implacável e cruel, fingiu estar interessado no recém-nascido rei. Fingiu querer, quem sabe até adorá-lo. Talvez tenha sido isso que ele tenha dito àqueles magos. Vão lá adorar e eu já chego lá também. Assim que vocês me trouxerem a notícia, eu também vou. Mas, irmãos, era pura hostilidade, revestida de um aparente interesse. Eu realmente gostaria de convidar você a refletir. Se você não tem também fingido, se você também não tem, à medida que você recebe a notícia de que há um rei que nasce, um rei que comemoramos esse nascimento daqui a poucos dias. Se você também não tem fingido, se você não tem movido pessoas, se você não tem dito que tem muito interesse, que você não tem adentrado essas portas, falando para todos o seu real interesse, o seu grande interesse, mas que o seu coração revela algo completamente diferente, assim como o rei Herodes também. Irmãos, esse texto é um convite a que, à medida que nós percebemos a atitude desse rei, nós sejamos levados a abandonar toda e qualquer hostilidade. Toda e qualquer hostilidade que os nossos corações muitas vezes maqueiam. Mas que demonstram isso profundamente. Que nós sejamos levados a louvar e a adorar como aqueles magos foram. E nós veremos isso posteriormente. Esse texto é um convite para que nós adoremos de todo o coração, e não somente de boca para fora, ou não somente de fingimento como Herodes. Nós gostamos muito, irmãos. A época natalina é uma das épocas mais alegres. Os filmes se tornam uma coisa incrível de assistir. Mas, irmãos, os nossos corações muitas vezes não estão verdadeiramente conectados ao verdadeiro sentido do Natal que tanto falamos, tanto queremos ensinar para os nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal. Nós falamos isso de boca para fora e nosso coração se encontra distante, se encontra hostil à grande verdade do Evangelho de que tem um Deus que se fez bebê, se fez recém-nascido, a fim de salvar um povo. Essa é a profecia. Essa é a profecia anunciada pelos mestres da lei ao rei Herodes. Irmão, se você tem um comportamento parecido com o rei Herodes, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para outro comportamento. O comportamento mais inicial desse rei amedrontado diante de um pequeno bebê. Irmão, se eu e você que costumamos ter o controle de nossas vidas, aparente controle de nossas vidas. Se eu e você que parecemos ter a coroa em nossas próprias cabeças, aqueles que acham que realmente comandam as suas próprias vidas. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a repensar isso. E estar atento ao texto. Estar atento a um texto que anuncia um pequeno bebê, um indefeso bebê, um bebê que aparentemente não tem capacidade de mover nada. Mas que põe em xeque a autoridade de um rei poderoso. Irmãos, que nesse momento, o seu coração e aquelas expectativas que você tem acerca do futuro sobre decisões, sobre as grandes decisões que você toma por si mesmo, e você assegura-se a si mesmo de que essas coisas darão certo, porque você vai fazer acontecer. Se lembre, irmãos, que há um verdadeiro rei. Há um verdadeiro rei, que nós celebramos seu nascimento, e reina. Reina sobre nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre a nossa casa, sobre o nosso futuro. É importante, irmãos, que nós não sejamos como Herodes. Mas eu gostaria que você também prestasse atenção nos versículos de 4 a 7, esses versículos pulados propositalmente, para que nós percebamos uma outra atitude desse grupo que age de maneira contrária, que age de maneira oposta àquilo que deveríamos fazer à medida que recebemos a notícia que o nosso Salvador nasce.
Olha os versículos de 4 a 7, que diz o seguinte: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção em algo muito sutil nesse texto. Que os principais sacerdotes e escribas, o sinédrio, as pessoas mais importantes, os maiores conhecedores da lei, foram convocados para dar a maior notícia de todas: onde haveria de nascer o Salvador. Irmãos, a resposta se encontrava na ponta da língua. Na ponta da língua. Mas os seus corações não realmente se encontravam dispostos a ir lá. Sabiam exatamente onde nasceria o rei, mas se encontravam indiferentes. Nós temos um rei hostil, um rei oposto, e nós temos um sinédrio, nós temos líderes, nós temos conhecedores da palavra que se portam de maneira indiferente. Dão a resposta pronta, mas não movem um passo em direção a esse rei. A resposta, irmãos, é de bate-pronto. Onde nascerá o Cristo? Miqueias diz: Belém de Judá. Irmãos, quem foi até Belém de Judá? Não foram os grandes mestres da lei, mas foram os magos, aqueles que vieram de longe, aqueles que tomaram os riscos, aqueles que de fato viram, foram guiados pelo Senhor, foram chamados pelo Senhor, enquanto que aqueles que conheciam, aqueles que estavam realmente, aparentemente, visivelmente, por dentro de tudo, sabendo de tudo, permaneceram indiferentes a tão grande notícia. Eu gostaria que você prestasse atenção no que diz Lucas, capítulo 7, e se possível abrisse também apenas os dois versículos, versículo 29 e versículo 30, que registra o seguinte: todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Irmãos, não foi a primeira vez que aconteceu. Esse momento não é um momento único na história quanto à indiferença daqueles sábios, daqueles religiosos, daqueles mestres da lei. Isso se repetiu por várias e várias vezes. São vários os exemplos que nós temos na Escritura, de momentos onde aqueles verdadeiros conhecedores agiram de maneira indiferente. O povo reconheceu, o texto diz. O povo reconheceu a mensagem que João Batista anunciava acerca desse Salvador que viria. Mas os peritos rejeitaram o anúncio. Os peritos rejeitaram a grande notícia, irmãos. Mas não fica restrito só aos mestres. Perceba também Lucas capítulo 19, versículos 37 até o 44. Esses versículos, irmãos, nos registram a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E olhe bem o que diz. E quando aproximavam-se da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, aquele povo que alegremente canta: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aquelas coisas que cantamos comemorando o Natal. Esse mesmo povo que celebra Hosana nas alturas, posteriormente está gritando: crucifica. Crucifica mais de uma vez.
Palavras essas que se repetem: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, não são só os peritos. Esse não é um convite a dizer que os peritos da lei, aqueles que são estudiosos, aqueles que são mestres, aqueles que são os professores, eles se dediquem agora a se aproximar do Senhor agora de maneira intencional e que não fiquem mais indiferentes. É um convite a todos, irmãos. Na Escritura nós não vemos registrado somente os mestres agindo de maneira indiferente. Os evangelhos registram o povo também, agindo de maneira contrária àquilo que a palavra do Senhor anunciava. Um povo que inicialmente bendiz o Senhor e depois clama por sua crucificação. Irmãos, não haviam só sacerdotes ruins e indiferentes. Não haviam. Eu gostaria que você se lembrasse do relato de um sacerdote chamado Zacarias, o pai de João Batista, aquele que diz em Lucas capítulo 1, versículo 67, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Irmãos, em meio aos sacerdotes haviam pessoas que reconheceram, haviam pessoas que se moveram em direção àquele bebê e reconheceram o reinado dele, reconheceram sua glória, reconheceram seu senhorio, reconheceram que seria ele que haveria de redimir todo Israel. Ou mesmo Simeão, irmãos, homem piedoso, que ao ver o recém-nascido, rei dos judeus, ele diz, meus olhos viram a tua salvação. Irmãos, pessoas de ambos grupos, de qualquer grupo, de todos os grupos, são chamadas a atenção nesse texto. A olhar para esse bebê, a olhar para esse recém-nascido e não se portar de maneira indiferente, mas se portar dizendo, meus olhos viram a tua salvação. Eu gostaria que você pensasse nisso, como você tem visto a data que comemoraremos. A ceia de Natal, irmãos, será o que para você? O dia 24 para o dia 25 representa o quê? Nós sentamos, comemos, mas nós contemplamos a nossa salvação. Você que chegou aqui nessa noite hoje e ainda não contempla a salvação, o Natal não tem o mesmo significado para você. Nós somos chamados a desfrutar de um Natal que é resumido nessa frase. Meus olhos viram a tua salvação. Nesse Natal, irmãos, como você tem se encontrado com o rei de sua vida? Nós adentramos as portas, nós cantamos isso. Fora das portas, nós também dizemos isso. Mas o nosso coração muitas vezes não diz o mesmo. Como nós temos nos encontrado com o rei de nossas vidas? Não seja indiferente, como a maioria dos líderes religiosos do tempo de Jesus foram, ou mesmo o povo inteiro, quando Jesus estava diante da cruz. Encontre-se com ele. Quando nós lembramos do contexto desse lugar, desse texto que nós estamos falando, nós vemos lugar de problemas sérios, problemas sociais, problemas religiosos, problemas do âmbito político. Mas, irmãos, havia um grupo de magos, que vieram de longe, de muito longe, e que não se portaram de maneira diferente. À medida que tiveram a notícia, à medida que ouviram, à medida que foram guiados pelo próprio Deus, buscaram o menino Jesus. Esse é um convite para nós também, que nós não passemos indiferente a essa data tão importante. E não espere o dia 24, dia 25 para contemplar a sua salvação. Para olhar para o Senhor Jesus de maneira diferente. Irmãos, nós temos ainda tempo. Nós temos ainda bastante tempo. Você ainda tem bastante tempo. Você ainda tem essa noite. Você ainda tem essa semana. Você ainda tem realmente tempo para pensar e contemplar a sua salvação. Não espere o dia 24, dia 25. Para olhar para Cristo de maneira realmente diferente do que nós vimos aqui. Gostaria que você olhasse os versículos de 9 a 12 agora, nesse momento, que diz o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Irmãos, eu gostaria que você percebesse nesses poucos versículos, nesses 4 versículos, sobre o que de fato nós fazemos quando nós nos encontramos com o Rei. Como nós vivemos, como nossa vida deve ser, como nosso coração deveria se comportar à medida que nós realmente contemplamos o verdadeiro Rei. Esses magos, irmãos, eles veem a estrela. E o texto diz que eles alegraram-se. Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, não é apenas um sorriso. Não é apenas uma celebração. Não é apenas uma árvore piscando. É grande e intenso júbilo. Irmãos, eles ainda não tinham visto o bebê. Eles ainda não tinham visto o Senhor. Eles viram só o sinal. Eles viram só aquilo que anunciava. E eles já estavam felizes. Eles já estavam jubilosos, irmãos. Um comentarista acerca desse texto, James Montgomery Boyce, ele vai dizer que nós não sabemos como era essa estrela. Alguns vão dizer qual era a estrela até mesmo. Nós não sabemos. Mas, conforme ele mesmo diz, Deus enviou um sinal celestial inexplicável para guiá-los. E isso somente já era motivo de grande júbilo. Irmãos, os nossos corações veem os sinais do Senhor, veem as obras do Senhor em nossa direção, em direção ao seu povo, em direção à sua igreja, aquilo que o Senhor tem feito ao longo de todo um ano. Nós chegamos ao final do ano e geralmente costumamos refletir sobre o que o Senhor fez em um ano. Os sinais estão postos, irmãos. Ao longo de vários meses o Senhor tem sido bom conosco. Ao longo de vários anos, ao longo dos últimos natais, nós podemos ter celebrado tudo isso. O Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido bom para com o seu povo. O Senhor tem dado sinais, o Senhor tem anunciado grandes coisas. E nesse texto o Senhor anunciou a maior delas, sobre o qual nós deveríamos estar alegres, com grande alegria. Jubilosos, irmãos. Jubilosos. Os tempos eram difíceis, como eu quero realmente reafirmá-los. É que o tempo era difícil. Fome, terror e a tirania. Mas, irmãos, esses homens aqui saíram de suas casas com o coração destinado, com o coração obstinado a adorar. A adorar, irmãos. Gostaria que você contemplasse, pensasse, lembrasse do quanto o Senhor tem feito, mesmo em tempos difíceis. Do quanto o Senhor tem cuidado de suas famílias, cuidado de nossa igreja em tantas situações diferentes. O Senhor tem anunciado sobre nós grandes coisas. Os tempos eram um tanto sombrios e tristes de fato, mas eu queria lembrar você que o Natal não é. De que a notícia de que um rei nasceu, a notícia de que o nosso Salvador vive, não é tristeza, é motivo de grande alegria. O nascimento de Jesus é uma convocação à adoração, a render graças, a render louvor. Irmãos, mesmo diante de problemas sérios, eu gostaria que você percebesse a relação que há entre o massacre de crianças, no versículo 16. Coisa terrível, e que os historiadores vão dizer que realmente foi pontual. Foi pontual. Na região de Belém de Judá, provavelmente não haviam muitas crianças dentro daquela faixa etária sobre a qual o rei escolheu matá-las. Provavelmente entre 20 a 30 crianças foram assassinadas naquele tempo, com o propósito de atingir, de realmente matar o nosso Senhor. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que esse não é o primeiro terror que acontece em um lugar e que o Senhor livra. Que o Senhor livrou aquela família, livrou a família de Jesus, livrou o próprio Senhor Jesus. Não é o primeiro terror. Se vocês se lembrarem, há um outro massacre. Se vocês se lembrarem, há um massacre de justiça, há um massacre que realmente ele é feito devido à aplicação do justo juízo do Senhor. O anjo da morte estava exercendo o justo juízo do Senhor naquela noite, lá no Egito. Vocês se lembram do texto em Êxodo? O faraó e aquele povo idólatra precisavam ser julgados pelo Senhor. E o alvo são os meninos. O alvo são os primogênitos. Desde os animais até mesmo das famílias. Mas, irmãos, eu gostaria de lembrá-los que mesmo diante do medo
daquele povo que se encontrava dentro de suas casas sem saber o que estava acontecendo lá fora. Ou mesmo nos tempos de Jesus, em que crianças foram mortas e que talvez Maria e José estivessem amedrontados. Irmãos, o povo de Deus, aqueles que cumpriram as ordens do Senhor desde lá do Êxodo e desde essa família, do Novo Testamento. O povo do Senhor celebra a libertação. O povo do Senhor celebra a Páscoa. O povo do Senhor adora. É o que foi feito naquele tempo. É o que é feito pela família do Senhor Jesus à medida que são livrados. E é o que deveríamos fazer. É o que deveríamos fazer quando nós contemplamos tão preciosa salvação. Tão precioso nascimento que nos anuncia tudo isso. Eu gostaria de realmente lembrá-los e convidá-los para que nas suas celebrações pessoais, que nas suas casas, à medida que vocês ceiam juntos, à medida que vocês comem juntos, que vocês celebrem a libertação, como o povo do Antigo Testamento celebrou. O povo adora, irmãos, à medida que eles compreendem que há um Deus que se moveu em nossa direção, agiu em nosso favor sem nós merecermos. Essa é a dinâmica da adoração na Escritura. Diferente de toda e qualquer religião, diferente de toda e qualquer proposta religiosa por aí. A dinâmica da adoração na Escritura. Irmãos, é uma dinâmica onde o Senhor, o próprio Senhor, é quem coloca um sinal no céu. É o Senhor quem coloca uma estrela guia. É o Senhor que nos conduz rumo a um caminho. É o Senhor que age em nosso favor. É o Senhor que age em nossa direção. O Senhor conduziu esses homens. O Senhor conduziu esse grupo a um lugar. O Senhor colocou eles diante do recém-nascido rei dos judeus. Irmãos, o Senhor tem nos colocado diante do grande rei. E eu gostaria que você observasse comigo o versículo 11 desse texto. Especialmente a parte B dele. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, esses homens, eles já estavam felizes antes mesmo de adentrarem a casa de Maria. Antes mesmo de contemplarem o Senhor Jesus. Mas à medida que eles veem o Senhor, à medida que eles olham para o seu rei, não há outra opção senão prostrar-se e adorar. Entregar-lhe tudo. Entregar-lhe tudo, irmãos. Nós vimos um grupo que agiu de maneira indiferente. Nós vemos também um rei que age de maneira hostil. Mas nós vemos um grupo de pessoas que age de maneira correta. Há um grupo que se prostra e adora. Eu não sei onde você se encontra, em qual desses grupos. Mas eu sei que o Senhor, e é isso que Ele tem nos dito através da sua palavra, requer de nós que nos encontremos prostrados. Requer de nós que nos encontremos adorando. Essa é a santa convocação do Natal. Essa é a grande expectativa do Natal, é que encontremos prostrados, adorando, celebrando essa tão preciosa notícia. Gostaria que você prestasse atenção no versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos, em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Irmãos, quando nós pensamos em como o nosso coração deve estar movido e prostrado e adorando ao Senhor, não há tempo para voltar e fazer as mesmas coisas, voltar a retornar pelo mesmo caminho, viver no mesmo contexto ou viver lidando com os mesmos pecados. Não dá, irmãos. O convite à adoração, o convite a viver essa vida olhando para o Senhor Jesus, prostrados e adorando, requer de nós que mudemos a rota, que mudemos o caminho, que nós não voltemos a fazer aquilo que fazíamos antes, que nós não passemos pelos mesmos lugares, porque é perigoso, irmãos. É perigoso. Eu espero que você, à medida que se encontra com o seu Salvador, e se você ainda não fez, essa noite é uma excelente oportunidade. Você não volte pelo mesmo caminho. Nós somos chamados a seguir uma rota diferente.
não voltaram, irmãos, à presença daquele que era hostil, da presença daquele que queria matar, daquele que foi rumo a matar. Não voltaram, não contribuíram com isso, não participaram do pecado. Não fizeram parte de nada disso, saíram, foram embora, seguiram o rumo deles. Agora transformados, agora depois de prostrados, depois de adorarem, depois de terem sido conduzidos ao Senhor, agora eles vivem uma nova caminhada, uma nova vida, seguem um novo rumo. Mas os nossos corações costumam seguir hostis, indiferentes e mesmo sem conversão. Sem realmente dar um passo em outro rumo, em outra direção. Esse texto nos convida a prosseguir por outro caminho. Viver uma nova vida, irmãos, à medida que contemplamos a salvação. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, refletir e se colocar em oração, confessar aquilo que de fato te chamou a atenção e que de fato o Espírito Santo falou ao seu coração. E em oração você realmente confesse ao Senhor e peça perdão. E possa sair daqui celebrando com alegria. Porque os nossos olhos veem a salvação. Os nossos olhos realmente podem ver. Não é só um bebê, não é só uma manjedoura, não é só esses símbolos natalinos que tanto vemos por aí. É o próprio Rei que nasceu. Amém? Vamos orar? E em seguida nós cantaremos um cântico. Senhor Deus, nós te somos gratos, ó Pai, por tão grande salvação. Nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor se moveu em direção ao seu povo, se moveu em direção ao nosso coração, nos chamou para perto, ó Deus. Deus, que o Senhor nos perdoe, porque nós agimos de maneira hostil ao Senhor, nós renegamos aquilo que é a tua lei, aquilo que são as tuas orientações para nós. Ó Deus, nós nos portamos de maneira indiferente ao Senhor, nós nos colocamos em oposição ao Senhor, nós nos colocamos imóveis. Nós muitas vezes conhecemos a palavra, nós sabemos a verdade, nós conhecemos o verdadeiro caminho, mas nós nos colocamos de maneira indiferente. Que o Senhor mova o nosso coração em direção à adoração, em direção ao louvor, em direção a render-te graças por tão grande misericórdia. Que os nossos olhos possam contemplar a salvação e com isso se mover rumo a um caminho diferente, a uma nova vida, a um caminho novo. Deus, nós te somos gratos, porque teu povo aqui reunido pode realmente ter essa esperança, pode ter a expectativa que, mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos difíceis, nós temos a esperança que já nasceu um rei e esse rei reina sobre tudo e todos. Ó Deus, que os nossos corações estejam realmente prostrados e que não só nossa boca, mas nosso coração também possa o adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus, esse que nós celebramos com tanta alegria nessa noite, que nós te somos gratos, ó Pai. Amém.